Quantos outros promotores de justiça que precisam ser colocados no Ministério Público para fazer frente a um Eduardo Valério da vida, para fazer frente a um coletivo Transforma MP da vida? Quantos outros coletivos tem dentro do Ministério Público que tem um trabalho extremamente oposto ao coletivo Transforma MP? Nenhum. Nenhum. Então, assim, a gente tem que fazer esse nível de ocupação de espaço. Só a ocupação de espaço de pessoas técnicas, pelo menos dentro da área do direito, né? Ou, enfim, ideológicas ainda que seja, mas a direita que faça oposição ao que está acontecendo vai permitir que a gente tenha uma mudança de fato no Brasil. Porque eu falei, esses 3 aspectos, enquanto eles não forem ocupados, enquanto eles não forem combatidos, enquanto eles não tiverem a ponta firme de pessoas que se preocupam com isso, a gente vai continuar enxugando gelo. Eu acho que a gente enxuga gelo e enxuga mal o gelo, inclusive, né? Porque, enfim, se fosse eficiente, mesmo assim, a gente sabe que não vai pegar os grandões, mas os pequenos pegam toda hora, o tempo todo, e, enfim, mas... E também tem a questão de prender e mandar soltar também, né? Que a gente lida muito com isso aqui. É o ativismo judicial. Ao longo disso. Alguns juízes colocam a culpa na interpretação da lei. Mas eles que interpretam. Então, mas a interpretação da lei é justamente o que eu ia falar. Ela é subjetiva. Lógico. Ela é completamente subjetiva. Senão não haveria advogado. Por mais... pô. Vamos ser sinceros. Por mais que você tenha a lei hoje que não tem como ter dúbia interpretação... Foda-se, o juiz interpreta como ele quiser. Tá escrito lá na lei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá escrito lá, na Constituição, né? Os deputados e senadores são invioláveis civis e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, tá? Daniel Silveira foi preso, Eduardo Bolsonaro foi exilado, Oswaldo Stack não foi deputado, mas enfim, você tem várias pessoas... Mamãe falei. Ele deu uma opinião. Não, mas é que o Mamãe Falei, ele foi além disso. Ele foi até um orfanato que fica meu Deus do céu, qual é o nome do país que estava sendo invadido pela Rússia? Ucrânia. Ele foi até um orfanato na Ucrânia levando armas, munição e coquetel Molotov para fortalecer o exército ucraniano contra a Rússia. E ele não fez isso na condição de uma pessoa civil comum que é ucraniana. Ele fez isso na condição de deputado estadual. Ou seja, você é uma autoridade pública de um país que está intervindo diretamente de uma guerra em outro país. Olha o tamanho do problema, do incidente diplomático que ele poderia ter criado no Brasil. Então, assim, se você for olhar o pedido de cassação do Arthur Duval, não foi apenas por causa da bosta que ele falou que foi gigantesca, mas engloba uma série de outras coisas que podem trazer. Eu fiz questão, porque eu votei pela cassação dele, mas eu fiz questão que a materialidade fosse não pelo que ele falou, mas pelo que ele fez, que no meu entendimento foi extremamente grave. Então você teve todos esses parlamentares que simplesmente abriram a boca para falar e foram cassados, enfim, apesar da lei ser extremamente objetiva, dizendo que eles são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Então, assim, é pela subjetividade, é pela interpretação do juiz. Não adianta dizer que não é, porque é. Não é. Isso aí não tem nem discussão. Assim, pro bem ou pro mal, sabe? Sim. Não tem nem discussão. Sempre é sempre essa questão. Em relação à redução de maioridade penal também, cara, o que você pensa sobre isso? Assim, lá na Inglaterra, com 12 anos, eu tô vestindo a camisa. Na Inglaterra, com 12 anos, você já pode ser preso, sabia? Ô, meu parceiro, se aqui no Brasil fosse assim também... Haja penitenciária, né? Pra prender tanta gente. Como? Mas vamos lá. Eu nasci e fui criado em uma favela na zona sul da cidade de São Paulo chamada Buraco do Sapo. Eu fui criado junto com meus 3 irmãos dentro da periferia e a gente cresceu. Meu pai, ele sempre foi motorista a vida inteira, minha mãe foi diarista a vida inteira. Nenhum de nós embarcou pro mundo do crime, nenhum de nós fez coisa errada, nenhum de nós se entupiu de droga, como boa parte dos meus vizinhos fizeram. Sim. Então eu pergunto para você, o que nós temos de diferencial? A gente tem uma questão de escolha, a gente tem uma questão de opção, a gente tem uma questão que envolve, acima de qualquer outra coisa, não só o caráter, mas a personalidade da pessoa. Porque quando a esquerda ela vem com esse discurso de que não podemos julgar o jovem porque ele foi criado dentro de um meio social e esse meio social permitiu que ele fizesse esse tipo de coisa. Não! Você está ignorando completamente a personalidade da pessoa, o poder de escolha da pessoa, que a pessoa tem uma consciência que é um indivíduo. Você está basicamente colocando a culpa na sociedade, entre aspas, porque eles adoram falar isso, e tirando completamente qualquer tipo de responsabilidade do indivíduo.
fosse assim, as pessoas elas não tinham que ter CPF, RG, Claro. tirar as Documento de digitais, forma documento. geral. Pra quê? Se tudo é culpa da sociedade, a própria existência do indivíduo ela é uma coisa insignificante. Então, eles tiram completamente a responsabilidade do indivíduo para culpar de maneira completamente superficial uma coletividade dali do meio. É porque ele cresceu aqui na mentira. Eu tenho um nojo, eu tenho raiva disso. Quando eu escuto esse tipo de coisa. Você tem filhos? Tem um. Quantos anos ele tem? 9. 9 anos, vamos lá. Ele tem 9 anos, ainda é uma criança, mas ele sabe, já tem idade suficiente para saber quando ele está, por exemplo, machucando outra criança. Ele sabe. Claro. Ele sabe. Então, se uma criança sabe, pode discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, por que diabos uma marmanjo de 16 anos não vai saber discernir? Por que diabos você vai ter a cara de pau de olhar para televisão, de olhar enfim, para uma pancada de núcleos de direitos humanos e falar, não, é porque não pode, não teve maturidade, não teve... Ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Ah, porque é uma questão de educação. Nós não precisamos de punição, nós precisamos de educação. Você vai educar um ser humano que sabe que aquilo é errado? Ele sabe, ele não precisa de educação, porque ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Quando você vai fazer maldade com alguém, você não é ignorante. Sim, então, isso é uma questão que envolve apenas educação. Sim. Isso é uma questão que envolve caráter, a individualidade, a escolha do ser humano. Então, toda vez que eu escuto esse discurso, eu fico profundamente irritado. Porque, primeiro, aqueles que são contra a redução da maioridade penal é um bando de Enzo que mora no alto do seu apartamento da Vila Madalena. Seu filho chama Enzo, oh meu Deus do céu. Olha o nome, cara. Vou escolher outro nome aqui agora. Pior que eu tenho que ser um nome de rico. E agora? Douglas. Porra, não usava o nome do meu filho. Porra, Enzo, cara. Valentina. Tá é um bando de Valentina. Vamos minha sobrinha, cara. Sacanagem. Brincadeira. É um bando de Valentina que mora no alto do apartamento do Leblon, na Barra da Tijuca, tá entendendo? Só no bem bom que quer falar como a periferia, como o jovem de periferia mora, como o jovem de periferia vive, como o jovem de periferia deve ter a sua conduta social sendo referendada pelo Estado. Essas pessoas não têm legitimidade. Sim. A Valentina não tem legitimidade para falar sobre o jovem de periferia porque a Valentina nunca viveu na periferia. Mas, senhor pré-candidato, o senhor está usando o lugar de fala? Eu estou usando o lugar de fala. Olha ele lacrando. Eles tanto não falam sobre lugar de fala. Olha ele lacrando. Sabe por que eu adoro falar sobre lugar de fala? Porque todos eles, eu acabo com a vida de todos eles. Eu juro por Deus. Tá, porque eu já fui em vários debates com eles, né? Só provocação. Não, eu já fui em vários debates. Teve o último, foi tão bom, meu Deus do céu. Eu debati com Pedro Rousseff e a Luna Zaratini, né? Os dois são petistas. Um é sobrinho da Dilma Rousseff. A Luna teve aqui. E a outra é neta de um deputado federal. Ela é do PT, não é? Ela é do PT. Ambos são do PT. Dois, né? Os dois. Aí eu perguntei pra eles o seguinte... Vocês estão defendendo aqui a escala, o fim da escala 6x1. Então. Falei, Luna, você já trabalhou na escala 6x1? Silêncio. Pedro, você já trabalhou na escala 6x1? Silêncio. Então quer dizer que nenhum de vocês trabalhou na escala 6x1 e ambos estão aqui defendendo que a gente tem que ter o fim de uma escala que pode impactar diretamente a vida social e econômica de toda uma população. Pode vir a ficar desempregada e pode também impactar a questão de empregabilidade no Brasil, porque vocês acreditam que isso é o melhor nesse momento para o nosso país, que vive num momento extremamente delicado em ano de eleição. Vocês estão tendo essa irresponsabilidade de querer descer goela abaixo esse tipo de política. É isso. Eu acho a escala 6x1 horrível, mas eu já trabalhei na escala 6x1. Eu posso dizer... Eu já trabalhei em shopping, já trabalhei em supermercado, eu já trabalhei em parque de diversões, eu já fui estoquista de loja de calçado, eu já fui estoquista de fábrica de pão de queijo, eu já trabalhei em telemarketing, eu já trabalhei de segunda a sábado, de domingo a domingo, eu já trabalhei na escala 6x1. Eles não! Aí você tem essa questão deles querendo falar pelo pobre, aquilo me incomoda de um jeito que você não imagina. Acho que esse foi o meu principal fator que me trouxe à política. Essa tentativa da esquerda gourmet falar pelos pobres. Eu não suporto. Toda vez que eles vêm com essa narrativa de porque o pobre negro favelado, eu falei, tá, você é pobre? Não. Você é negro? Não. Você é favelado? Não. Então cala a boca! Você não pode falar pelo pobre negro favelado, sendo que você nunca sentiu o que é ser pobre negro favelado. No dia que você
pensar em sentir o que é, aí tudo bem. Porque lugar de fala, eu sempre critiquei essa questão do lugar de fala. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Mas já que eles gostam tanto de usar, vamos usar. Não, eu entendi.